Boa tarde. Hoje na aula de genética a gente vai falar da doença NF1, que é uma doença genética hereditária autossômica dominante. Para a gente entrar nesse assunto primeiro, eu vou explicar como que funcionam as mutações. Nesse caso específico da NF1, a mutação ocorre no gene NF1, que ocorre no cromossomo 17, que o que significa a perda maior do cromossomo na região 1, banda 1 e subbanda 2. Aí, primeiramente, para exemplificar para vocês melhores, a alteração cromossômica ocorre no cromossomo, pode ser tanto numeral ou então na sua estrutura. Já alterações gênicas vai ocorrer só no DNA mesmo, na sequência de DNA. Agora, para exemplificar, os tipos de mutações cromossômicas, a gente vai trabalhar na deleção. A deleção é a quebra e perda do fragmento do cromossomo. A inserção é a inserção de sequências a mais dos aminoácidos. A substituição de aminoácidos vai ter apenas alteração em um único gênero. E o splicing são introns removidos, são a parte que não vai usar no DNA, na sequência, e os exons vão ser acoplados novamente. A sua incidência é entre 1 a cada 2.000 a 7.800 nascidos vivos, ou seja, essa doença é uma doença hereditária autossômica dominante que tem uma alta incidência na sociedade. Além disso, a penetrância da doença é de 100%, ou seja, todos os indivíduos que tiverem alteração no seu gene NF1 vai ter o fenótipo alterado. Pode entrar, por favor. Licença, doutora. Prazer, meu nome é Rayanzi. Prazer. Bom, qual o motivo te traz aqui hoje? Então, desde que eu sou pequenininha, eu tenho umas manchinhas de nascença na barriga. Eu sempre achei que fossem coisas normais, porque na minha infância, na minha gravidez, a minha mãe sentiu muita vontade, muito desejo, né? E às vezes a gente não tinha condições de poder atender ela. E aí eu tinha muitas manchinhas. Só que quando eu vim aqui para Uberaba, eu tive mais contato com as aulas de genética na faculdade, me foi apresentada uma doença que se chama NF1. E aí eu comecei a suspeitar que talvez minhas manchinhas não fossem simples manchinhas de nascença. Certo. E essas manchas, elas continuaram na mesma coloração durante todo o tempo que você tem elas? Você sente alguma dor ou incômodo? Não me incomoda em nada, não sinto nada, nem sensibilidade, mas elas aumentaram em número. Certo. Então você pode se sentar aqui, por favor, para eu poder te examinar. E pode levantar a blusa, por favor. Licença. Você pode levantar o braço, por favor. Certo? Bom, a NF1, para ela ser diagnosticada, o paciente deve apresentar esses sintomas. 6 ou mais manchas café com leite, 2 ou mais neurofibromas, efélides nas regiões inguinais e axilares, um glioma da via óptica e também uma lesão óssea característica, que é uma displasia na asa do esfenoide ou nos ossos longos. Além disso, a gente tem um sintoma bem característico, que é a presença dos nódulos de Lynch. Eles são amartomas na íris e que são grandes indícios de que a pessoa realmente possui a NF1. Em relação às manchas café com leite, a pessoa deve apresentar 6 ou mais manchas com diâmetro igual ou superior a 5 milímetros. E em relação aos neurofibromas, a pessoa pode apresentar 2 ou mais neurofibromas de qualquer tipo ou apenas um neurofibroma plexiforme. É importante citar que o histórico familiar também entra como um forte fator. Nesse caso, a pessoa vai precisar ter uma ou mais características, se for de histórico familiar, mas é importante também que essas pessoas façam um mapeamento genético para saber se possui ou não essa doença, para saber se vai ser hereditária ou não. Bom, Maria Eduarda, como você suspeitava, você realmente possui a NF1. Essa doença ela tem caráter hereditário autossômico dominante. Isso significa que os seus pais ou algum familiar pode ser que tenha essa doença também, por mais que não tenha nenhuma característica aparente. Então, eu aconselho que você faça o mapeamento genético para você ter certeza e até mesmo alertar os seus outros familiares
sobre a presença dessa doença e que ela pode sim afetar outras pessoas da sua família. Mas caso não tenha ninguém na sua família que tenha essa doença também, ela pode ser um caso de uma mutação nova, ou seja, ela começou em você e pode ser sim que ela passe para, por exemplo, seus filhos ou seus netos. Então, por isso que... A NF1 é acometida em 50% dos casos com uma mutação nova, ou seja, não possui um parentesco familiar que possui a doença. Nesse caso, a mutação vai ocorrer no seu único gene desse indivíduo. Como essa doença vai apresentar sinais desde a infância, é interessante e muito importante que as pessoas acompanhem a evolução dessa doença. Se apresenta mais neurofibromas, se as manchas de café com leite estão se multiplicando, a sua cor, textura, para que possa realmente acompanhar o caso clínico da doença ao passar do tempo. É importante também acompanhar se a visão está sendo prejudicada, porque pode haver uma proptose, que é conhecido como os olhos esbugalhados, e também analisar se a pessoa está tendo muita cefaleia, que são as dores de cabeça recorrentes, juntamente com náuseas e vômitos. Além disso, a pessoa pode apresentar dificuldades ao andar, devido à displasia nos ossos longos. Por isso, é muito importante o acompanhamento com o fisioterapeuta. A neurofibromatose tipo 1 tem como uma de suas possíveis características a displasia de ossos longos, o que acontece em 14% dos casos, e habitualmente ela é congênita, afetando o osso da tíbia. Ela pode ser identificada precocemente por causa da curvatura congênita do membro ou mais tardiamente, durante a idade da marcha, quando é comum ocorrer fraturas patológicas. Por isso, a atuação do fisioterapeuta é muito importante no caso de diagnósticos de NF1 que apresentem essas displasias nos ossos, principalmente quando envolverem os membros inferiores, pois essas alterações na forma dos membros e dos ossos podem fazer com que, posteriormente, atrapalhem as marchas e ocorram, como dito, fraturas. Assim, quando diagnosticada a displasia de ossos longos associados à NF1, a atuação do fisioterapeuta irá focar em construir um plano de tratamento em relação à marcha para que ela não seja afetada ou, em outros casos, para que ela evolua positivamente com exercícios específicos e em relação ao fortalecimento do membro afetado, respeitando as limitações do paciente.